Oi, vamos jogar? Olha aqui, ó, tô jogando um pouquinho. Seja bem-vindo a mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. Tô jogando aqui o videogame só com os olhos, olha. Que demais. Olha só que legal. Hoje a gente vai falar com... Oi, Maria Laura, tudo bom? Hoje a gente vai falar com a Adinalva. E nós vamos falar sobre uma modalidade de personal organizer. Eu tô aqui brincando até ela chegar. A Adinalva vai entrar daqui a pouco. E vocês como estão? Ai, deixa eu ver aqui. Vai entrar. Oi, Ilma, tudo bem? Prazer ter você aqui comigo. Eu tô aqui brincando de videogame. Não, deixa eu ver, gente. É sério, deixa eu ver aqui o meu filtro direitinho e colocar. De novo, vai chegar daqui a pouco. Acho que é esse aqui. Oi, Flávio, seja bem-vindo, tudo bom? Ah, você é amiga da Luciana Sato, que demais. Esse mês vai ter Poder Nikkei também, hein? A gente vai, esse mês vai ser, acho que dia 27, no YouTube, no canal do YouTube Poder Nikkei. Olha que coisa legal. Oi, Nancy. Olá, tudo bom? Ó, galera do Personal Organizer aqui em peso. Que alegria. Tô feliz. Deixa eu colocar aqui o nome da live. Ah, Semana Réstia. Entendi. Essa semana que tá, Semana Réstia? A gente precisa falar também, né? Ai, meu Deus do céu, tá difícil aqui eu conseguir fixar o comentário. Você sabe que quando a gente faz live, a gente fixa o comentário pra ficar certinho, né? Aí eu tô fazendo ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Adinalva. Vocês já tiveram problema com o corretor ortográfico? Que você escreve uma coisa e na hora de você enviar, ele escreveu outra coisa e aí ele fica viciado. É verdade. Olá, Márcia, tudo bom? Deixa eu falar aqui. Ai, deixa eu colocar. Ah, ela tá entrando. Pede pra... Adinalva, pede pra compartilhar a tela, que aí você já entra aqui. O corretor te deixa nesse aperto. Ah, o corretor ortográfico deixa nesse aperto, é verdade. Ai, Márcia, que bom que você tá aqui. Achei linda a live que você fez sobre cultura de paz. Continua, na verdade tá no YouTube, né? Rosângela Marcondes, minha linda, sempre aqui comigo. Bonito esse trabalho que você tá fazendo aí. Tô achando feliz. Tô achando feliz, ó a palavra. E o Mulheres 2020, já fica o meu convite também para vocês participarem. Vamos fazer live aí falando sobre a Mulher 2020. Adinalva, se não conseguiu, Adinalva, você sai e entra de novo e a gente vai fazendo. Ah lá, ela pediu, agora ela entrou. Amanhã à noite eu vou estar pela Casa do Sim, fazendo uma live com Rodrigo Rocha. A gente vai falar sobre constelação. Ela chegou, ela Boa tarde. Ai, chegou. meu Deus, de novo a tela tá escura para mim. Mas Você tá me você não está me vendo? vendo, mas eu estou te vendo e tá todo mundo vendo você. Ah, olha, a segunda live seguida que eu estou fazendo e que eu não aparece para mim. Eu, Mas eu te vejo, mas eu não me vejo. Para mim a tela tá escura. não tem problema, porque aqui está funcionando e eu te asseguro que você tá linda. Ah, obrigada. Só não consigo ver minhas caras e bocas. Você não, mas eu tô te vendo aqui. Eu e todo mundo que tá aqui comigo essa tarde. E o som também está bom, Ah, então tá perfeito. Tô contando aqui então pro tá. pessoal que eu tô muito feliz com esta websérie extra, né? De profissões do futuro, em que eu tô descortinando Uhum. aqui uma profissão muito peculiar, que elimina muitos desperdícios,
que é Personal Sim. Organizer. E essa semana, eu confesso, né, que comecei na segunda-feira, eu tava assim, ansiosa, tava assim, nervosa. Aí fiz primeiro com a Zezé Zimmermann falando sobre organizar fotos. E aí ela falou uma coisa tão linda, que ela falou assim, que a carreira dela, né, a formação dela é arquiteta, arquitetura, né? E ela falou, Tiane, o Aham. arquiteto, ele interpreta seus sonhos através da casa, né? Aí eu achei aquilo de Sim. uma beleza, eu falei, nossa, eu nunca tinha Poético, né? pensado. Poético. E aí, ontem com a Irene, a gente desmistificou várias coisas a respeito do trabalho Sim. doméstico. E Eu aí eu acho assisti, fantástico. Assina embaixo tudo que a Irene falou, que vocês que foi comentaram lindo, não ontem, as lives de foi? ontem. Não foi Foi, lindo? A gente foi. desmistificando tantas coisas. Total. Assim, a explicação da Irene foi perfeita nessa coisa, dessa ideia que as pessoas têm que o personal organizer só dobra, só as coisas, só troca as cabides, só deixa tudo. Não, é muita coisa, é muito trabalho, é muito processo, né, que tem envolvido com o personal organizer. Que é isso mesmo. Eu fico tão animada e hoje já estamos na quarta-feira, eu já estou me sentindo mais confortável. Eu já estou me sentindo mais em casa e cada vez mais integrada com esse ofício lindo que elimina muitos desperdícios e que merece, sim, Muito. a atenção. Então, eu estou muito feliz de poder dedicar essa semana a essa categoria e conhecer e reconhecer as melhores profissionais do Brasil que vêm aqui militando e fazendo um trabalho lindíssimo. Então, para Uhum. começar, não é, Edinaldo? Eu queria que você contasse para gente como é que você começou. Porque, como eu disse, muitos do meu público são jovens, né? Que assistem Uhum. essa live, não agora, muitas vezes agora eles estão em atividades na escola virtualmente, mas isso aqui fica gravado, isso aqui é matéria deles. Ou seja, Ah, legal. eu indico para que eles assistam e depois reflitam e escrevam a respeito dessa live que a gente está fazendo agora, construindo. E Uhum. eles, uma pergunta que eles sempre querem saber é como é que você começou, como é que você descobriu, né, que você tinha esse talento e eles sempre ficam interessados nesse início. Por quê? Porque eles estão nessa fase de descoberta. Então a pergunta é, quando é que É, você descobriu, né, que essa área, o seu talento? Conta pra gente, Adinal. vamos lá, vamos lá. Primeiramente, obrigada, Tiane, pelo convite, né? Porque você está na semana falando sobre o Personal Organizer. Me sinto honrado e lisonjeado de ter sido uma das escolhidas por você, no meio de tantos que temos, muitos, aliás, excelentes profissionais que temos, e você ter 5 dias, né? Que você escolheu da dia, você escolheu uma, e eu sou uma dessas 5, né? Dessa semana que você está conversando. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E vamos lá. Eu acho, aliás, antes de eu começar a falar como eu comecei, eu acho muito legal você estar falando dos jovens, né, que faz parte do estudo deles. Eu já tive por acho que umas 3, 4 vezes contactada por jovens que estão fazendo o TCC, e um dos temas, e o tema do TCC deles é sobre a organização, é sobre esse universo da organização, e eu ser a pessoa que eles entrarem em contato ou através de professor que falou de mim, ou através deles buscando na rede social e ter chegado até ao meu Instagram e ter me ligado e entrado em contato comigo para que eu ajude com informações para eles fazerem o TCC. Eu fico super feliz de que isso já seja um assunto de universidade, né? Que isso quer dizer que se é um assunto que está chegando nas universidades, em breve, isso, no futuro muito próximo, isso realmente estará assim, totalmente incutido nas pessoas sobre a organização, o desperdício, que hoje temos muito desperdício e o seu, né, o seu trabalho é muito forte sobre desperdício. Então, se nas universidades já estão falando sobre isso, eu fico muito feliz que isso tenha sido assunto de sala de aula e que automaticamente isso vai se desbravar muito aí pelo mundo afora, né, que é o que nós queremos. Levar a organização e eliminar o desperdício. Mas foi bem. Eu sou a Dinalva Ruggeri, eu sou formada em comunicação social, pós-graduada em marketing e outra pós-gestão de pessoas. Eu trabalhei durante 26 anos, 28 anos na área corporativa
E sempre na parte de logística, sempre na parte de atendimento ao cliente. Nunca tinha trabalhado com trabalhos de residências, né? E aí eu fui trabalhar, quando eu saí de um dos 12, eu trabalhei em 2 empresas. Quando eu saí da última empresa, desses 20 anos, eu trabalhei só em 2 empresas. Quando eu saí da segunda, eu conhecia, né, uma menina que trabalhava no escritório de uma dupla de cantores de Campinas, e eles precisavam de uma pessoa que administrasse a agenda pessoal da família. E essa menina nós tínhamos conhecido na minha pós-graduação, numa das pós que eu fiz, e ela me ligou, continuamos com a amizade, a Simone, e ela me ligou um dia e falou: Didi, estamos precisando de uma pessoa para cuidar da agenda pessoal da família, e eu indiquei você, é a tua cara, tal, né, e vai ter muito acesso a eles, e você gostaria de vir aqui fazer uma entrevista com eles, e a gente conversar sobre isso? Eu falei: tudo bem. Fui, fiz uma entrevista e entrei. Gostaram de mim, e eu fui trabalhar com eles. E trabalhando com eles, eu ia muito na residência. E estando na residência, eu via muito o comportamento dos funcionários. Eles tinham 5 funcionários. E era um tal comportamento que não condizia muito bem, muitas vezes, não condizia com o padrão da família. E um belo dia, eu conversando com a dona da residência, comentei com ela, eu falei: olha, eu acho que seus funcionários precisam de um treinamento, tá precisando um pouco mais sobre comportamento. Ela: como funciona isso? Eu falei: eu não tenho a mínima ideia, mas deve ter alguém que deve ter curso para a gente capacitar funcionários de residência. Aí encontramos uma moça em Campinas, que eu sou de Campinas, né? Encontramos uma moça em Campinas que trabalhava com isso, sobre a agenda do trabalho, sobre o comportamento. E eu contratei essa moça para ir dar um treinamento para os funcionários, para a gente dividir a agenda, dividir quem faz o que na casa, porque nada disso era dividido na residência. Então tinha muito conflito por conta disso. E aí, eu gostei, eu também participei de todos os treinamentos, né? Que ela deram todas as agendas que formatamos na residência, colocamos pessoas e funções, você é responsável por esse setor da casa, você é responsável por esse outro setor, enfim, organizamos a casa. Eliminamos muito desperdício, que tinha desperdício demais de produtos de limpeza e tudo mais. Fizemos um estoque único, enfim. E eu me encantei com aquilo. Eu falei assim: gente, que máximo, que lindo que é isso, né? Não é possível que esse problema seja só dessa família. Aí um belo dia eu estava assim no jardim, aí chegou um vizinho de helicóptero, né? Eu pensei: não é possível, aquela família deve ter funcionário que atenda tão bem, né, quanto a gente imagina que tem que ser. E aquilo começou a palpitar o meu coração, né? Fiquei com eles em torno de 1 ano, e aí eu saí e com o propósito de montar alguma escola, entre aspas, porque eu queria fazer um trabalho personalizado, e eu fui buscar cursos para mim. Eu fiz cursos de rotinas domésticas, eu fui entender como que funciona uma casa de família de alto padrão, que era isso que eu queria. Eu queria ensinar funcionários para trabalhar em casas de famílias de alto padrão. E eu fui entender, então eu não tinha a mínima de noção como que era, porque eu sou de família de classe média, nunca tinha visto uma residência que tivesse 2 funcionários, que eu tirar 5. E aí eu peguei e fui aprender. Eu fui aprender como que administra uma casa. Eu fiz vários cursos, fui para São Paulo. Eu estudei na escola de cozinha, vi uma conversa, que era uma escola que preparava copeiros e copeiras. Então tinha curso de lavar e passar, curso de rotinas domésticas, serviço de curso de colocação de mesa, de copa. Então aprendi todos os serviços, como que coloca uma mesa em determinados tipos de serviços. Aí eu, não contendo, em Campinas eu fiz curso de camareira, que eu precisava aprender como colocava uma cama bem colocada. Aí eu fiz curso de arranjo floral, porque eu precisava saber que tipo de flor que pode ter dentro de uma residência, que tipo de flor que pode ir no arranjo de mesa. Aí eu fiz curso, todos os cursos que você imagina. Eu fiz curso até de etiqueta, eu fiz curso de protocolo, porque eu falei: vai que eu pego uma casa de figurão que precisa ver protocolo de como que faz, como que recebe, como que não recebe, se a pessoa é política, se não é política, enfim. Todos esses cursos eu fiz. Aí depois de ter feito todos esses cursos, eu comecei a divulgar meu trabalho, dando treinamento para profissionais de residência. Então, durante 5 anos, eu só trabalhei treinando profissionais de residência. Isso eu fiz em Campinas e toda a região de Campinas, a Limeira, Valinhos,
Souzas, fui para São Paulo, fui para Brasília. Em Brasília eu capacitei uma pessoa para ser governanta de uma mansão. A É casa isso que eu tinha ia 42 falar. ambientes. É isso que eu ia falar. A gente não tem noção, quando você fala uma casa de alto padrão, que tem 5 funcionários. O que eu vejo assim na televisão, nos filmes, aí eu vejo a figura Sim, de uma governanta. E exato. geralmente, nessas casas de alto padrão, que tem 5, 7, até 10 funcionários, hoje, de fato, existe essa governanta ou não? Me fala um pouquinho Existe. aí, qual a relação do seu trabalho com a governanta? Existe. Eu fui governanta, inclusive, de uma residência por um ano, quando bem no início do meu trabalho, quando eu estava fazendo a parte, eu estava meio que fazendo a transição. Então, durante 5, só fechando assim o meu processo, né, onde eu cheguei na organização. Então, durante 5 anos, eu só capacitava empregados domésticos. Eu não abria uma gaveta, não abria uma porta, não trocava um cabide. Era só a rotina. Como atender aquela família dentro da rotina de trabalho. Tá. E aí, com o tempo, a dona de casa continuou assim, meio que reclamando. Ah, Edinaldo, você precisa voltar aqui, dar um treinamento de novo, eu não tô legal, a casa não tá bacana, vem ver o que tá acontecendo. Aí eu comecei a buscar mais informações. Não é possível, né? Porque todo o treinamento que eu precisava ter dado, eu já dei, né, para essas funcionárias. Então, conforme eu ia sentindo a necessidade, eu ia fazendo outros cursos. Então, foi onde eu fiz cursos de decoração, que eu precisava entender como é que funcionava, por que eu não podia tirar um negócio do lugar e não voltar. E aí, no curso de decoração que eu tive um pouquinho de contato com o Feng Shui também, que eu fui entender o porquê que quando uma coisa sai do lugar, ela tem que voltar. Enfim. E aí eu cheguei na organização, buscando informações, buscando estudar alguma coisa para poder melhorar aquela cliente que era residência, né, por conta de que ela não estava totalmente contente com a atuação do funcionário. Eu cheguei na organização. E falei, é isso que eu estou precisando. Organização. Então, a partir daí, quando as donas de casa me chamavam para dar, e os treinamentos eram todos personalizados, eram todos em loco. Eu dava o treinamento de acordo com a necessidade daquela família. Eu capacitava o funcionário para atender aquela família. E aí, quando eu comecei a entrar em contato com a organização, que eu comecei a aprofundar o estudo de organização, aí quando eu chegava numa residência que a pessoa me pedia para treinar o funcionário, eu pedia para ver os armários. E eu comecei a mudar o foco das perguntas. Eu comecei a perguntar para a dona da casa. E você, né? Tudo bem, você me falou do seu funcionário, que seu funcionário não está conseguindo colocar uma mesa direita, não está conseguindo passar. Muitas vezes a única reclamação era porque ele tirava o negócio do lugar e não voltava. Então, que eu tinha que fazer ele entender que ele tinha que voltar aquilo no lugar. E eu comecei a mudar a pergunta, eu esperava ela falar tudo sobre o funcionário. Aí depois eu falava assim, agora me fala de você. Como você é na sua casa? Me conta a sua relação com a tua casa, né? Você já me disse que seu funcionário não faz isso, o funcionário não coloca as coisas no lugar, o funcionário não põe a mesa direito, o funcionário não passa uma roupa direito, mas como que você é com a sua casa, com as suas coisas? Você sabe tudo que você tem? Você sabe onde está o que você tem? Você usa o que você tem? E fui perguntando. Me deu um sentimento em relação à sua casa, que vem. Aí a pessoa parava assim, ficava olhando para mim, muitas vezes não conseguiam falar, outras vezes falavam triste, angústia, desespero. E eu olhava e falava assim, e essa angústia é por quê? Ai, eu não sei explicar. Eu falei assim, por um acaso, quando você tá para sair, assim, você tem que ir para algum lugar, você sabe exatamente tudo que você vai precisar para ir em tal lugar, você sabe onde está, você consegue em menos de 5 minutos juntar tudo que você precisa? De jeito nenhum. Muitas vezes eu perco hora, elas respondiam. Muitas vezes eu perco hora, muitas vezes eu saio muito atrasada, eu saio muito estressada. Eu já comprei coisas sabendo que eu tinha e eu precisava, eu não sabia onde estava, eu saí para comprar essas coisas. Desperdício, exato. Então, eu via todo o diagnóstico que a pessoa me falava em relação à casa dela. Tinha gente que chorava na hora que eu estava fazendo essas perguntas, como que era ela em relação à casa, que sentimento que ela tinha, né? Me descreve um cheiro da sua casa, né? Assim, me fala um cheiro. Nossa, tinha gente que falou que o cheiro não era bom. Então, eu punha a pessoa em contato com a casa, mas no íntimo, não com a estrutura. No íntimo dela. Eu quero fazer uma pergunta. Eu preciso me segurar, porque eu vi a live anterior que eu fiz com a Irene e eu atropelava ela.
que eu sou igual Pode atropelar. criança. Eu quero falar, então eu vou fazer assim, ó. Aí eu quero falar. Tá. É ótimo, porque senão também eu vou embora, viu? É bom que me para. Adinaldo, me conta uma coisa. Você que, com toda essa experiência, com todos os cursos que você fez e tendo a oportunidade de adentrar dentro da casa das pessoas, é verdade que a casa, ela nos representa, ela mostra muito de como está a nossa vida, como está o nosso íntimo. Quando você entra na casa de uma pessoa, você já consegue descobrir como é que ela está por dentro, ou como está de alguma forma a vida dela. Eu queria que você, que tem toda essa experiência com relação à casa, pudesse me falar um pouquinho desse teu feeling aí. Conta para mim. Algumas vezes eu consegui sentir. Isso sim, de ver como que a pessoa está por dentro, aí assim, e principalmente uma ou outra se abre comigo, consegue se abrir e falar. Você tem uma ideia, eu vou te responder isso com um relato de um cliente. Eu tive 2 clientes, eu sou coautora de um livro Pratica Organização Terapia, tá? Estou indo para a 2ª edição. E nesse livro eu comento 2 cases que a pessoa fala assim para mim: Adinaldo, se eu tivesse te conhecido antes, o meu casamento não teria acabado. Conta tudo esse negócio aí, vai. Se eu tivesse te conhecido antes, o meu casamento não teria acabado. Isso foi muito forte, eu me emocionei, a pessoa se emocionou. Ela falou assim: nunca ninguém me mostrou a casa como você me mostrou. Eu nunca tinha conhecido a casa como um lar. Como você me falou. Eu falo para as pessoas: quando eu entro na tua casa, eu entro numa casa. Quando eu saio, eu deixo um lar. A casa é uma estrutura. É parede, teto e chão. O lar é um ambiente onde você é feliz, onde você tem um domínio do que você tem, onde você tem paz, onde você tem cooperação, você tem união. Isso é um lar. E a organização proporciona isso. Viver dentro dessa estrutura de paz, de tranquilidade, de bem-estar, de prazer. O maior de tudo é o prazer. Porque você está dentro de um bem maior que você possui, tirando os filhos, lógico que isso é imensurável. Mas uma coisa que a gente mais investe dinheiro é para comprar uma casa. Sim, é o sonho, né? É o sonho, né? É o sonho. E é muito caro. E às vezes as pessoas não são felizes. Não é porque elas não são felizes, elas não são felizes porque elas não estão dentro de um ambiente que proporciona aquela felicidade. Isso é muito forte, né? Não, e então, por isso... O quanto que vê a organização, o quanto ela é muito mais além. E a outra pessoa no livro, ela fala: você salvou o meu casamento. Então, uma que, a princípio, se ela não tivesse me conhecido antes, ela não teria se separado. E a outra pessoa, ela diz que eu salvei o casamento dela. Deu para chegar antes. Então, para você ver o quanto... Deu para chegar antes, graças a Deus. Para você ver o quanto que muitas vezes a sua pergunta internamente, a pessoa, às vezes, ela está tão bagunçada, ela está tão descontrolada, muitas vezes, que não se dá conta que é o espaço onde ela vive que está proporcionando isso tudo. Principalmente de pessoas que vêm... Muitas vezes tem um casamento de um homem que vem de uma família organizada. De um homem que a mãe era organizada. Ou me fala disso. Né? Porque esse negócio de conviver, cada um foi criado de um jeito. Então eles manifestam o amor. Tem até aquele livro que eu recomendo, 5 Linguagens do Amor. Que as pessoas, elas mostram o amor delas de formas diferentes. Né? E então, como foi criado, é muito importante. Quando a gente vai na casa do crush ou do pretendido, observa, né? Como ele foi criado, a casa, porque aquilo já dá uma referência, porque é a referência dele, né? Já dá um spoiler aí, né? Como que pode ser a casa onde ele vai conviver. Mas é exatamente isso. Porque, principalmente hoje, né? Eu sou da geração que a gente aprendeu a fazer as coisas dentro de casa, que a minha mãe ensinou. Por mais que eu não tenha sido uma dona de casa, por mais que eu não tenha trabalhado em residência, por mais que eu não tenha tido... Mas dentro de casa, minha mãe nos ensinou, minha mãe era dona de casa, minha mãe não trabalhava fora. Então ela ensinou todos, tanto as mulheres quanto os homens, né? Todo mundo sabia fazer um arroz, todo mundo sabia como que limpar uma casa, todo mundo sabia deixar uma cama arrumada antes de sair para a escola ou sair para o trabalho.
Então, todo mundo sabe pelo menos a noção básica do bom convívio. Eu era uma família de 10 pessoas em casa. Então, se cada um... Nós somos em 10 irmãos, graças a Deus. 12, né, contando com o papai e mamãe. Então, Uau! se cada um não cuidasse da sua... Se cada um não cuidasse da organização, do bem-estar, então a gente ia viver num caos. A gente ia viver num caos. Então, eu sou daquela geração que todo mundo sabe que, pelo menos, as coisas têm que ter seu lugar, não é para ficar nada pro chão, não é para ficar nada caindo, não é para ficar roupa por cima da cama, roupa jogada no sofá. Todo mundo sabe disso. Mas a mulher, ela teve um grande avanço, né, de trabalhar fora e terceirizou muito o ensino do filho ali na casa e tudo mais. E principalmente pessoa de classe média alta, sempre teve alguém que fizesse o trabalho dentro de casa e acabou que os filhos não tiveram esse costume de cuidar do bem-estar, como eu tive, como várias pessoas da minha geração tiveram, e acabou que isso, construindo pessoas aí que não tem muita noção de como lidar com uma casa. Aí, de repente, a pessoa, o tempo passa, casou. E aí? E aí, isso que você está falando é muito importante, porque, por exemplo, quando eu trabalho na formação de jovens para o mundo do trabalho. Galerinha que eu trabalho, sou coordenadora de 5 projetos. Eles têm de 14 a 17 anos, eles estão no ensino médio. Eles vêm para mim doido para quê? Para trabalhar. Tia, me ensina a montar currículo, me ensina a passar na entrevista que eu quero trabalhar. Eu falo assim, botar você dentro da empresa não é o problema é você se sustentar lá dentro. Você quer trabalhar? Se manter lá dentro. Quero. Aí eu falei assim, primeira coisa que eu vou perguntar para você, você arrumou tua cama hoje? Você sabe fazer tua comida? Você sabe cuidar da tua roupa? Você sabe lavar um banheiro? Aí ele falou, não, tia, eu quero trabalhar no escritório. Você não tá entendendo, eu não quero ser empregada doméstica. Aí eu falo assim, meu amor, cuidar da casa, cuidar das suas coisas, é o primeiro passo, chamado autorresponsabilidade. Como é que eu vou contratar uma pessoa para prestar um serviço para mim, se ela ainda não é capaz nem de cuidar dela? Aí eles começam a ficar assim. Eu falei assim, disciplina, uma coisa importantíssima, responsabilidade. Então, se você não, já com 14 anos não consegue fazer essas coisas, então você ainda não está pronto para trabalhar. Quem dirá receber um salário. Aí eu começo a desconstruir essa história e eles começam a perceber que, na verdade, aprender a trabalhar é dentro de casa, não é fora, Sim, não é aprender a fazer currículo. Não é fora. E a gente faz faculdade, faz um monte de curso e, na verdade, processo, gestão, tudo isso é dentro de casa, dá para aplicar tudo. Ou seja, se você já faz em casa, quando chega lá, você só tem os nomes e as metodologias. Mas fala, cara, minha mãe me ensinava isso, ó, gestão do lar, gestão de negócios, minha mãe já me ensinava em casa. É verdade ou não? É verdade, exatamente. Deixa eu dar um beijinho. Crianças, minha aluna, amigas, marido que está aí nos prestigiando na live, beijinho para todos. É verdade, Thierry, isso é fundamental, isso é fundamental. Eu falo que toda vez que eu vou estar numa residência fazendo organização, ou até mesmo nos cursos que eu ministro, né, que eu sou instrutora da OZ, eu ministro curso aqui em Campinas e em Ribeirão Preto, para formação de personal organizer, eu falo, gente, toda casa que tem criança, nós não podemos deixar de falar que a criança ela tem que saber que tudo tem o seu lugar, que tudo que sai do lugar tem que voltar. Eu tenho uma cliente, que é uma cliente que eu já fui, eu já fiz um trabalho, 4 vezes fui trabalho internacional, fui para os Estados Unidos por essa cliente que me leva para fazer a organização na residência dela. Você vai até lá? Brasil. Vou. Eu fiz mudança do Brasil para Califórnia, da Califórnia para Miami, depois eu fui numa outra época, fiz da Califórnia para Miami. Ela, assim, é uma cliente que tem um poder aquisitivo, assim, enorme. Mas o que eu acho maravilhoso é que as crianças dela que saem da mesa, saem com prato. Tem funcionário para tudo, mas saem com prato na mão e levam, saem da mesa com prato e levam na pia. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, podia deixar ali tranquilo, porque sempre tem quem faz, mas só o fato da criança sair da mesa levando o seu prato para a pia, isso é fantástico. Então, se a criança sair, mesmo que seja de qualquer jeito, mas ela tem que saber que dá para ela puxar a coberta para não deixar a cama bagunçada, brincou, tirou aquele brinquedo do lugar, volta para o lugar o brinquedo. Por que eu falo isso? Sempre tem quem faça, lógico, sempre tem quem faça.
Porém, a criança cresce, ela vai crescendo. Um belo dia, ela é cobrada. Por que você deixou esse quarto bagunçado? Você não deixa as coisas tudo que é seu fora do lugar. Mas ninguém nunca falou, aquela criança que hoje já é um adolescente, quase adulto, que antigamente, quando ele brincava, que o brinquedo dele não podia ir sozinho pro lugar. Que o brinquedo dele era para ele pegar e colocar o brinquedinho no lugar. E a criança aprende por repetição. Ela aprende vendo as pessoas fazerem. Então eu sempre falo, parou de brincar, pega com a criança com o brinquedo e põe no lugar. A criança tirou a roupa, deixou a roupa no chão, do jeito que tirou tudo pisada, faz a criança tirar, pegar a roupa e levar no cesto, porque ali é o lugar da roupa suja. Porque senão, aí depois quando cresce é só cobrança. Só que lá atrás ninguém nunca ensinou que cada coisa tinha o seu lugar. E depois quando cresce, mas por que agora só cobra? Então não tem que ter só cobrança, tem que ter um processo de ensinar. Para a hora que a pessoa estiver adulta, aí não precisa ensinar e nem cobrar. Ela já vai fazer. Não, e aí quando ele se torna um adulto, ele se torna um adulto maravilhoso, porque ele já Exato. é responsável, ele já é sustentável. Eu acho a coisa mais linda. Primeiro, não deixar comida no prato. Depois, leva o prato ali. E aí depois leva o prato na pia. Eu já fico assim, apaixonada, né? Já falo, nossa senhora. Agora... Eu encantada, né? Porque isso tudo... começou e brincou, vamos lá, colocar no lugar, jogou as coisas, caiu coisa fora do lugar, no chão, pega, né, roupa, tá suja, põe no cesto. Então hoje, eu vou em muitas casas que eu vejo adolescentes, meninas não cuidam das suas coisas, não cuidam da coisa do outro. Então aí depois chega lá na frente, casa, vai ter alguém para fazer. E outra coisa, que é o pior, tem muitas donas de casa que eu vejo, pelas famílias por onde eu já passei, que são reféns dos funcionários. O funcionário sabe que ela não sabe fazer. Elas não sabem fazer. E o funcionário sabe que ela não sabe fazer, e é aquela coisa, eu sou necessário. Então ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer, porque a dona da casa não sabe cobrar. A dona da casa não sabe exigir dele, deixa nas mãos dele, ele faz o que ele quer. Aí o que acontece? Ele deita e rola. Aí depois a dona da casa vem querendo que a casa dela melhore, Então tem tudo esse processo. Tem todo esse processo. Eu tive uma cliente que assim, eu achei fantástico. Ela me falou assim, Adinal, você dá treinamento para... Voltando a falar de governanta, né? Você dá treinamento para ser governanta, isso, tarará, quais são os treinamentos que você dá, como que é o curso? Eu falei. Aí ela falou assim, você vem ter na minha casa? Fui. Cheguei lá, eu falei, cadê a funcionária? Ela falou, sou eu. Eu falei, como assim? Né? Cadê os funcionários, né? Porque é para governanta, né? Ela falou, não, de nada, sou eu. O que acontece? Eu achei fantástico aquilo. Eu vou casar e eu não sei ser dona de casa. E eu sempre tive, eu fui de família de que sempre teve empregado. 2, 3 funcionários em residência. Eu saí da minha casa, da minha cidade, para vir estudar aqui em Campinas, estudei. Minha mãe colocou funcionária dentro de casa para cuidar de mim, porque no apartamento eu tinha funcionária, a vida toda. Só que agora eu vou casar. Eu sei que eu vou ter funcionárias, mas o que eu vou fazer com as funcionárias? Como que eu tenho que ser dona de casa? Menina, eu achei fantástico aquilo. E eu dei um curso para ela como se eu estivesse capacitando uma governanta. Até como entrevistar sua funcionária. Você precisa, quando você entrevista uma funcionária, você precisa disso, disso, disso. Toda funcionária que você receber aqui na sua casa, o que ela for fazer, você vai mostrar para ela o que é, onde está, como que você quer, como que você gosta, como que a casa tem que ser. Porque ela tem que saber que tem uma regra. E essa regra quem dá é você. Nossa, eu acho que isso daí devia ser pré-requisito para as mulheres que querem continuar casada. E ela foi muito inteligente, porque ela já identificou... Não, ela identificou o ponto de vulnerabilidade dela. Lucimar Delaroli está aqui ouvindo. Olha que mulher estratégica. Ela identificou o ponto de vulnerabilidade dela e ela já foi direta. Eu falei, vou contratar a Adinal, que é especialista. Ela vai me treinar e eu vou ser a gestora de casa e eu seguro esse casamento. Sim, exato. Ela foi inteligentíssima. Essa mulher estratégica isso. E que bom que você tem esse serviço para disponibilizar, né? Porque uma coisa que eu faço é o seguinte, quando eu me dei conta do poder que a gente ganha aprendendo, principalmente os domésticos, né? Como eu falei na live anterior, né? Eu também fui descobrir isso na hora que eu tive que fazer sozinha na unha.
E Aham. aí, e aí eu comecei a me apaixonar por isso, porque aí como eu já tinha coisa do meu Tainá, então, na verdade, quando eu faço a limpeza na minha casa, eu estou fazendo a terapia na minha cabeça, igual o teu livro aí. Eu já pego tudo que eu não quero, e aí eu agradeço e já jogo fora, junto com o sentimento, com Sim, as mágoas, com tudo. Eu falo, amor, já exato. foi. Agora, e deixo sempre um Venceu sua espaço, vanidade. e deixo sempre um espaço aberto, uma gaveta vazia ou um pedaço ali vazio. Aí a pessoa fala, para quê? Para ver coisas boas, para ver coisas novas. Porque se a gente não abre espaço, não chega coisa boa. Agora, se fica tudo Sim. entulhado, não dá. Então, cuidar das minhas coisas, para mim, é uma terapia que eu gosto É. de fazer, né? E aí eu já faço fora do ambiente e dentro de mim ao mesmo tempo. Então, para mim, Sim. isso que você colocou no teu livro, a organização terapia, é realmente uma das coisas que eu já pratico em anos, né? Acho que os últimos 10 anos, e eu posso atestar que é maravilhoso. Maravilhoso Sim, isso. é fantástico. Isso a gente precisa fazer sempre. Que, aliás, o seu tema, né, Montanai, eu fui procurar também, que eu não conhecia essa filosofia, né? Uma filosofia de vida, né? Sim. E achei assim fantástico também, que eu fui estudar para poder, que você me contactou, e eu fui olhar a sua página e eu achei fantástico, eu fui buscar realmente o que é. Então, essa filosofia de vida, de você ter todo esse cuidado com o desperdício, esse cuidado de você ter paixão por tudo que você tem, porque tudo realmente tem um valor. Tudo. Não é porque eu não quero mais isso. Ai, não, agradece aquilo foi útil. E eu falo muito isso agora nesse meu novo trabalho, que é preparar o imóvel para ser vendido. Ah, isso que eu queria Então, falar. vamos chegar lá. Vamos falar sobre isso, que a gente está aqui nessa paixão enlouquecida. Isso. Só vou E responder aqui para Lucimar. Desculpa, te cortei. pode responder. Que ela fala que tanto o funcionário doméstico quanto o marido de casa tem que saber. Eu acho que o marido, sim, Lucimar, com certeza. Você está fazendo Inclusive, esse trabalho também de educar o marido? Me conta. quando eu chego nas residências para fazer organização, eu pergunto, uma das perguntas, além de perguntar como que é todo o relacionamento da pessoa com a casa, eu pergunto se toda a família está envolvida no processo da organização. Porque o marido está sabendo que nós vamos passar por esse processo, porque é uma reeducação. A organização é uma reeducação. Então, se todo mundo não estiver envolvido, é igual eu fazer uma reeducação alimentar. Vou fazer uma reeducação alimentar, mas todo mundo ficar trazendo doce todo dia vai ficar trazendo. Eu estou no processo de obesidade, de repente, eu preciso mudar minha alimentação, mas aí só eu, mas todo mundo da casa vai continuar trazendo doce, continuar trazendo refrigerante. Não, não é todo mundo. Então, olha, eu estou no processo, mas todo mundo, vamos trabalhar juntos, né? Vamos diminuir, eliminar esse negócio de doce todo dia, vamos fazer doce só final de semana, enfim. Então, aos outros integrantes da casa, eu sempre pergunto quantas pessoas tem na residência, quantos anos, o marido, todo mundo está envolvido no processo. Por quê? A organização é perecível. Se você tirar do lugar e não voltar, os negócios não vão voltar sozinho. Então, Não adianta todo deixar mundo só vai arrumado, ter. né? Não adianta deixar arrumado. E outra coisa, não adianta eu vir aqui organizar e aí amanhã já bagunçar. Então, todo mundo tem que entrar em contato com o benefício da organização. O que é entrar em contato com o benefício da organização? É esse prazer de estar na casa, saber onde está tudo. Aquele prazer de abrir uma gaveta, ver tudo dobradinho. Aquele prazer de abrir um armário, ver tudo ali certinho. Rapidinho conseguir pegar. Então, os maridos também, eles precisam ser educados e, principalmente, cooperar. Cooperar, eu falo isso. Mas Cooperar para manter a ordem. Agora eu vou perguntar pela Lucimar, que a gente quer saber. A gente é mulher que faz, acontece, mas a gente também tem as nossas dificuldades, né? E aí eu queria saber, eles escutam você? Porque você é a profissional personal organizer. E a gente é a mulher, né? Mulher fala muito, você sabe como é que é, né? Aí você é a personal organizer. Eles escutam mais? Os homens, assim, eles escutam mais você porque você é a profissional de fora, que vem e tudo mais? Conta aí pra gente. Que de repente é a luz no fim do túnel, né? Escutam e tem mais. Muitas vezes, o marido que quer a organização. Que a mulher que é já tive casos de que o marido que buscou na internet, o marido que achou e me contactou. E assim, tem marido que eu dou risada, que eles ficam assim pra mim. Ensina a mulher a ser organizada. Eu falei, tá bom, você fica falando para ensinar a sua mulher a ser organizada. E você é organizado, né?
Eu pergunto, eu sou organizado, mas é ela que é bagunceira. Mas você sabe Por incrível que pareça. Mas você sabe uma das coisas que os meus clientes também, né, quando eles me contratam, e os seus também, o benefício que eles veem é aqui, ó. Porque uma vez que a gente elimina desperdício, pelo menos identifica o que é desperdício, que é o meu caso, e aprende a se organizar, eles aprendem alguma coisa que vai eliminar o desperdício de dinheiro, tempo e energia pro resto da vida deles. E eles ensinam para as novas gerações. Então esse é um conhecimento que ele tem um valor, assim, não tem como valorizar ele. Assim, de falar assim, quanto custa? Ele fala assim, qualquer preço que você coloca, ele não é caro. Porque ele vai se multiplicar ao longo do tempo. Ele tem muito valor. Porque a pessoa desperdiça... Eu falo sempre, valor não é preço. Não é. A pessoa desperdiça não porque ela quer. Porque ela não sabe o que é desperdício. Mas uma vez que ela entende o que é desperdício e ela entende que não ser organizado é o grande desperdício, que é o que eu ganho e o que eu perco. Eu falo assim, cara, eu falo para homem, né? Que homem do irracional fala assim, só para te falar, o que você perde? Dinheiro, tempo e energia. Exatamente. Aí ele já põe a mão na cabeça e fala, eu preciso disso. Eu tenho um cliente, esse case eu sempre falo, inclusive eu menciono no livro também. Eu dou palestra, eu faço workshop, eu sempre menciono esse case. Eu tive um cliente que quando eu fui fazer a organização na casa dele, ele foi muito resistente. Porque quem me contratou foi o sogro. Não foi ele nem a mulher. Eu tinha feito a casa do sogro, e ele ficou tão encantado com a organização, e ele falou assim, olha, eu quero que você vá fazer a casa da minha filha. Ela vai espernear, vai falar que não precisa, porque tem criança, mas eu preciso que eles vivam num ambiente organizado, eu preciso que eles sintam esse prazer da organização, de viver numa casa organizada. Então vai lá na casa da minha filha, ela no mesmo condomínio que a filha morava. Vai lá na casa da minha filha, faça o orçamento, passa para minha secretária e você vai organizar a casa da minha filha. Liga para ela, fala que você vai e que eu tô pagando. Uau! Falei, tá bom. Tá bom, fui, fiz o orçamento, liguei para ela, com a secretária, porque a empresa familiar, ela trabalhava junto com o pai. Liguei para a secretária, que já era o meu contato, e falei, olha, eu vou fazer a casa da filha e tal, e eu gostaria que você visse com ela que dia que eu posso ir lá fazer a visita. Aí eu fui, ela chegou, me recebeu. Olha, quer saber? Não achava que precisava, mas já que meu pai tá pagando, eu acho que ele tá tão encantado com a casa dele que você fez, então tudo bem. A casa tá aqui, e vê quanto você começa, e passa o orçamento pra secretária, e já que meu pai que vai pagar, então tá aceito. Só que o marido ficou resistente. E aí, ele foi inclusive rude comigo algumas vezes. Foi rude mesmo. De chegar a falar pra mim o seguinte. Porque eu falo assim, conforme, vamos supor, tudo que é pessoal seu, você precisa me dizer o que vai ser descartado. Eu não descarto nada. Eu só ajudo você, de repente, a dar o norte. Dar o norte para cada coisa. Mas eu não sou. Eu fiz toda a parte da mulher, que a mulher podia, como me acompanhar, dizendo que podia descartar o que não podia. Aí chegou na parte do marido, ela falou, isso você vê com ele. Isso você vê com ele. Ela não falou nada do que eu podia tirar ou não. Se podiam sentir alguma coisa para tirar. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, olha, né, você tem alguma coisa do seu lado, no seu closet ou no seu escritório que a gente possa, que você vai descartar, que você não vai usar mais. Não, tudo que eu tenho eu uso, que não sei o quê. Aí um belo dia ele chegou para mim e falou exatamente isso. Eu não sou um homem organizado, a minha mãe não me mudou com organização, a minha mulher não me mudou, é mais fácil acabar meu casamento do que querer que eu seja organizada dentro da minha casa. Meu Deus. Falei, oi? Oi? Falei, seu marido tá bravo, falei pra ela. Seu marido tá bravo, eu não vou pôr a mão, ou se eu for pôr a mão nas coisas dele, infelizmente eu vou ter que organizar com tudo que tá lá, não, pode não ficar tão bom, porque pode ter coisas que ele não usa de jeito nenhum, e vai estar ocupando espaço, mas, enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tenho juízo, então eu não vou mais tocar no assunto com ele. E eu fui organizando outras coisas, fui organizando a casa, deixei a dele por último dos últimos, as coisas dele. Belo dia, eu vi que ele me olhava de longe. Eu organizando lá, ele me olhando de longe. Um tempão, me olhando de longe. E eu continuei trabalhando. Aí passou, era uma casa muito grande, eu fiquei assim vários dias, semanas na casa mesmo, né? E eu trabalhava sozinha naquela época. Aí chegou assim, acho que fazia umas 3 semanas que eu estava na casa, 2 semanas e pouco. E ele me chamou. Ele falou, Dinalva, vem aqui um pouquinho, por favor. Aí eu fui e falei, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Aí eu falei, pois não, e falou, senta. Ele falou, olha, eu quero conversar com você. Primeira coisa, eu quero te pedir desculpa.
Falei, por quê? Falou, eu fui rude com você no começo. Fui rude porque eu achei que você estava invadindo, eu não estava vendo aquela organização, uma pessoa que estava dentro da minha casa, do qual eu não pedi para vir, mexendo nas minhas coisas e não sei o quê. Desabafou. Falei, tudo bem, esse é um direito seu, então eu quero te pedir desculpa por isso. E segundo, eu quero te parabenizar. Eu falei, né, obrigada, né? Porque até meio simples, obrigada. Ele falou assim, eu quero te parabenizar pela transformação que você está fazendo na minha casa. Essa hora eu estava chorando, né? A hora que ele falou para mim, eu quero te parabenizar pela transformação que você está fazendo na minha casa. Eu nunca vi algo tão organizado, eu nunca vi tudo no lugar. Claudinal, e eu percebi que no começo, nos primeiros dias que eu estava na casa, ele gritava, ele batia a porta, ele saía bravo, e eu lá. E aí depois, antes desse momento dele me chamar, eu percebi que não existia mais aquele estresse de manhã. Que ele já não batia mais porta, que ele já não gritava mais. E ele me falou, Claudinal, quando você me chamou, quando você veio fazer a visita aqui em casa, que você falou desperdício, de perda financeira, eu falei, essa mulher tá de papo, mas como não vai sair um centavo do meu bolso, então tudo bem, deixa ela falar, né? Porque quando eu falei que onde tem mais perda financeira numa residência é uma despensa, ele não acreditou. Eu falei assim, sim, é uma despensa que tem mais perda financeira. Por quê? Tem uma despensa bagunçada, é muita comida estragada, vencida. E comida vencida você não come. Só que você comprou, você tirou dinheiro do seu bolso para colocar ela dentro da sua casa. Você pagou, você transportou. Pagou. Quando ele está armazenado lá sem uso, você está pagando o aluguel, IPTU e a limpeza dele. É isso que eu contabilizo no desperdício. Exato. Eu mostro para os clientes. Quando eu estou fazendo a limpeza de uma despensa, eu vou mostrando. Aí eu vou somando mais ou menos assim, com tudo que está vencido, eu vou somando quando tem preço. Eu vou falar, você imagina quanto tem aqui no lixo? Aí ela fala, não tem mínima ideia. Tem coisa que aqui tem R$2.500, aqui tem R$3.000, aqui tem R$1.000. De coisa indo pro lixo, desperdiçado. Por quê? Porque estava bagunçado, você não sabia onde estava, comprou e estava lá. Enfim, então conversando com ele, aí ele falou assim pra mim, e ele tinha um Aras. E aí eu fiz a separação do documento dos cavalos, eu separei tudo por ordem. Aí na hora que ele foi ver, foi aí que eu peguei ele. Na hora que ele começou a ver os documentos dos cavalos, ele percebeu que ele tinha exame médico de cavalo muito próximo um do outro. Ele me contou depois que quando ele tinha um cavalo, que ele tinha que pôr um cavalo para competição, ele tinha que apresentar um atestado de saúde do cavalo. E muitas das vezes ele tinha uma competição próxima da outra, que aquele exame antigo estava valendo, só que ele não achava onde estava. Aí ele chamava o veterinário de última hora para testar novamente que o cavalo estava em condições. Então, pagava taxa de emergência. Pagava taxa de emergência, pagava tudo. Então, conforme eu fui abrindo pasta, eu abri pasta para cada cavalo. Conforme eu coloquei o nome, que ele começou a folhear, e eu fui colocando com datas retroativas de exames do cavalo. Olha o trabalho que eu tive. Naquilo que ele começou a folhear os documentos do cavalo, e ele viu que ele tinha exames com datas próximas, ele falou, realmente eu perdi dinheiro, eu desperdicei dinheiro. Por conta da minha bagunça, eu desperdicei dinheiro. Mudou a vida do homem, mudou. A casa dele, ele nunca mais gritou. Ele pôs uma organização no Aras, ele pôs todo mundo para organizar o Aras. Me levou no Aras. Falou de novo, olha o que eu fiz no Aras. Eu fui picado pelo bichinho. Que delícia. E olha o que eu fiz no Aras. Eu botei todo mundo para jogar coisa fora. E olha, eu coloquei... Menina, eu chorava. Tanto é que ele é um dos cases do meu livro. Então, isso para mim não tem preço, né? De você ver que você transformou uma vida, de que você transformou. E outra coisa, que você ajudou uma pessoa a economizar. Eliminou o desperdício, daqui para todo sempre. É isso que a gente fala. Quando a gente entende, aprende e você vê o benefício, você não quer voltar atrás. E aí é daqui para frente, pro resto da sua vida, você não vai mais desperdiçar esse dinheiro, esse tempo, essa energia, não vai mais se estressar. E o melhor, você vai educar os seus filhos já dentro disso. Porque a gente não falou que tudo não começa na educação, então você já educa certo. Então, assim, vale a pena o esforço, vale a pena a persistência. E assim, a gente vai estar nos 10 minutos finais, mas eu preciso que você me diga... Você vê, né? O nosso papo da mulherada aqui é tão bom, né? Mas eu preciso muito que você me diga sobre essa coisa do personal organizer dos imóveis. Porque achei isso fantástico. Tem muita gente aqui que está nos assistindo, que tem ali um imóvel,
quer alugar também, e que fala, ai, Tchê, não consigo alugar, e não sei o que tem aquela dificuldade e tal. Agora tem os portais, a gente tira foto e aluga, mas por que que um aluga fácil, o outro não consegue alugar? E agora com esse tempo de pandemia, né? Aquela coisa, né? A gente quer fazer Sim. dinheiro e tal. E É. você tem aí um serviço que, ó, pouca gente conhece, por isso que eu trouxe você. Pouca gente E conhece. não sabe qual o benefício. Porque se a gente está falando de dinheiro, você é a mulher que quando põe a mãozinha ali, vira Midas, né? Conta aí pra gente o que é esse negócio aí de personal organizing e negócio de imóveis. Homestaging, homestage. Eu sou personal organizer e homestager. Que o profissional que trabalha com homestaging é homestager. E o que é isso, assim, falando rapidamente dentro desses 10 minutos? É uma técnica imobiliária que hoje está assim, começando a chegar no Brasil, começando a ser conhecido, que é o ato de você fazer um cenário para uma casa para venda ou locação. Nós, no Brasil, eu já falei aqui nessa live que o bem maior que a gente compra é o imóvel. Só que as pessoas não dão o devido valor, devida atenção, quando esse imóvel está para ser um produto, que é para ser comercializado. A pessoa mora nele, ou a pessoa construiu um imóvel para ser para negócio, para vender ou alugar. Só que isso, a vitrine, a aparição desse imóvel, para que alguém se interesse por ele, aqui no Brasil é muito além do aquém. Porque as pessoas não se cuidam. Quando tem morador, eu estou falando dentro da minha parte da organização, tá? O imóvel com o morador. A pessoa vai vender aquele imóvel, só que ela mora nele ainda. Aí o que acontece? Tanto da parte do morador, do proprietário do imóvel, quanto da parte do corretor do imóvel, isso é muito fraco no sentido de que colocar aquele imóvel na vitrine. Então, primeiro que vamos supor, eu ligo para você é corretora, oi, Tiane, eu tenho uma casa, vou vender, e eu gostaria de colocar na sua imobiliária. Você vai falar para mim assim, Adinalva, me manda umas fotos da sua casa que eu coloco aqui. Ou seja, você nem sequer foi lá na casa ver como que está a casa, você nem sequer se preocupou se essa pessoa sabe fotografar ou não os pontos positivos da casa. Então, aí a pessoa vai lá, tira foto, a cama bagunçada, a cozinha com louça na pia, ela tira foto do sofá com um monte de brinquedo no meio da sala e manda para a imobiliária. A imobiliária pega essas fotos e coloca no portal. Aí o reloginho do tempo vai passando. Passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, passa um ano e meio, aquela casa está lá ainda para ser vendida. E a pessoa, muitas vezes, ela está colocando uma casa para vender porque ela está precisando de dinheiro. Aconteceu alguma coisa, ela precisa de vender aquela casa porque ela precisa de dinheiro. Só que a partir do momento que ela pôs essa casa para vender, até quando ela vende, ela está gastando com a casa. Ela está pagando manutenção, está pagando PTU, está pagando tudo. Só que essa casa não é vendida. Aí o que acontece? Lá na frente, passou um ano e pouco, a pessoa vai e abaixa o preço. Minha casa não está vendendo, é o preço, eu vou abaixar o preço. Para tudo. Não é questão de que a casa não está sendo vendida. Não é questão que o preço está errado. É questão que, conforme como essa casa está sendo apresentada, não está atrativo. Ninguém está se vendo morando naquela casa. A gente, quando vai vender uma casa, a pessoa vende emoção. A pessoa, ela compra a emoção. Ela compra a alegria de estar naquele ambiente. Por que os decorados, a pessoa vende coisa na planta? E vende. Porque ela vai lá ver o empreendimento, tem uma casa decorada e a pessoa se imagina morando naquela casa decorada. Então ele vende uma coisa que ele nem está vendo. Que tá é aquela coisa, ainda, né? Um imóvel. A casa decorada é a interpretação de um sonho, né? Sim, exatamente. Então o stage é exatamente isso. Então a gente prepara a casa. Isso já é nos Estados Unidos, é desde 1970. Foi uma corretora que teve essa ideia, que ela trabalhava com cenário também, e ela teve a ideia de montar cenários. Então, o que a gente faz com essa casa? A gente despersonaliza a casa, porque a partir do momento que a pessoa põe a casa para vender, ela deixa de ser a casa que ela mora, e sim a casa que ela está fazendo, negociando, oferecendo. Então, a gente despersonaliza, a gente tira tudo que é coisa pessoal, aquela coisa que remete a tudo que da história daquela família, e a gente guarda, a gente tira, mas não, o que a gente faz com a organização? A gente
pega e fala para a pessoa, tudo isso aqui que é seu, você vai guardar, você vai identificar, porque na sua nova casa você vai usar, você vai colocar. Agora, aquilo que você não quer, aquilo que você já vai descartar, que você não usa, é um bom momento para você já dar um destino. Esse momento que você está despersonalizando a sua casa. Porque você já vai diminuir, inclusive, a quantidade de caixas que você vai levar para a casa nova. Você diminui o preço do transporte quando você vai fazer a mudança, né? Diminui a quantidade de caixa, metros cúbicos, diminui o preço da mudança. E aí a gente começa a trabalhar com casa com o morador. Despersonaliza a casa, aí a gente tem um dia que a gente chama de Homestay Day. É o dia que a gente prepara a casa e é o dia que a gente chama o fotógrafo para fotografar e filmar. E muitas vezes essas casas elas precisam de um pequeno reparo. Pintar, trocar uma torneira, trocar um batente de porta. E isso tudo tem que ser feito antes de fazer. O homestay não é só ir lá decorar, é ver o que a casa precisa para ficar atrativa. O assento do banheiro, né? Assento do banheiro, principalmente. Limpeza, acima de tudo. Até se o rejunte, se precisar limpar o rejunte, passar, pintar o rejunte, tem que pintar. Por quê? A pessoa que está buscando, ela precisa olhar para aquela casa e falar, eu me vejo morando aqui, eu quero morar nessa casa. Então, esse é o trabalho do homestay. Alguém que está perguntando, e quando o imóvel está vazio, né? O imóvel está para locação, a gente tem o homestay cenográfico. Monta móveis de papelão. Dá para fazer sofá, cama, dá para fazer tudo. E também já tem em São Paulo uma loja que ela aluga só para aluguel de móveis para montar uma casa. E outra coisa, a casa não é montada inteira, a casa é montada os pontos fortes. Então, o que é o ponto forte? A sala de estar, a cozinha, um quarto, uma suíte. Monta aquela suíte. Por quê? A casa vazia, às vezes as pessoas não conseguem imaginar o que cabe ali dentro. Então, ela fala assim, essa casa não cabe meu móvel, essa casa não cabe o meu... Então, esse é o trabalho do homestay, que é o que eu faço hoje também. Estou estudando muito, porque tem técnica, tem bastante conhecimento a ser desbravado aí. Estou estudando bastante agora nessa quarentena. E estou entrando nesse mercado de organizadora com homestay. Então, um dia eu organizo a casa, eu passo para o dono da casa tudo que ele tem que fazer em relação à organização, descartar. Aí depois eu vou outro dia e faço a organização do que é necessário fazer. E aí a gente prepara a casa para ser fotografada e filmada. Nossa. Aí isso que é eliminar desperdício. Nossa. Resumindo, é isso o homestay. Estou apaixonada, assim como eu sou apaixonada por organização, eu estou apaixonada também por homestay. Eu assim, fico maravilhada quando a gente finaliza. E os donos da casa também. Elas falam aluga assim, rapidinho, vende rapidinho. Fala aí. Vende. O tempo. A ideia, assim, o que se tem de estudo é que no máximo 6 meses, quando você faz essa técnica, mas assim, se vende em bem menos tempo. Já foi vendido casa que estava parada há 1 ano, 1 ano e meio, foi vendido em 1 mês. Dia seguinte. E não precisou baixar o preço, né? Não precisou baixar o preço, muito pelo contrário, tem casas que você consegue até vender. Não é assim, fez homestay e aumenta o valor. Não é assim. Mas tem casa que você consegue pelo menos não baixar o preço. Porque as pessoas, elas ficam... Não fica muito tempo. Eu ponho para vender, eu ponho para alugar. Aí os corretores começam a falar, olha, o mercado tá difícil, tá não sei o que lá. O corretor quer, né, fazer o negócio dele. Aí, como você não tem o resultado, você fala, acho que é o preço, baixa o preço. Quando, na verdade, não tem nada a ver com o preço, tem a ver com essa apresentação. Apresentação, exato. E aí, a apresentação, você investe só uma vez, igual o nosso treinamento que a gente falou. Você vai investir uma vez e vai ter o benefício dali para todo sempre. Porque no caso, se vendeu ou se você tem o aluguel, você não vai ter que abaixar, você vai ter ali. Agora, se você baixar o preço, é aquilo. Baixou o preço, acabou, né? Baixou o preço, é aquilo, acabou. Então é esse o trabalho. Não deixar a pessoa baixar o preço e fazer com que a casa fique atrativa. E quantos minutinhos nós temos? Eu tô olhando aqui porque já tá no final, a gente já vai ter que se despedir daqui a pouco. Tá tão bom. Pra você gravar, né? Senão não vai ficar gravado se eles tirarem a gente do ar. Gente, isso aqui tá no IGTV, vai ficar gravado no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, porque eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim, vai querer passar essa live para outras pessoas, né? Quem quiser te seguir, eu coloquei aqui, né? @Casa Ruggieri.
né? Que é para seguir Isso. você, os cursos, o livro, saber Me todas chama no essas coisas. direct. Me Isso. chama no Me cha- direct. É, Quem quiser também me chama e fala, eu quero o contato dela, eu passo o contato, que ela já tá minha amiga aqui no Instagram, não tem erro. Eu quero agradecer sim. e falar que nós estaremos juntos aí no POB, né? No 7º Congresso Isso. Internacional, que as pessoas, para participar do dia 17 ao dia 23 agora de outubro, e agradecer, que já está acabando. Obrigada. Ah,